que entrar na realidade deles. E não Exatamente. que entre na nossa realidade, né? Então, assim, muitas vezes a gente chega no atendimento e ele fala, nossa, quanto tempo eu não te vi! Ou às vezes fala, quem é você? Então, ao invés da gente ficar, nossa, não vai lembrar de mim, como que não sei o quê, como que tá me confundindo com a irmã dele ou com a mãe dele? Não, você tem que ir levando, né? Não, eu tô aqui, que bom que o senhor acordou, vamos fazer isso, né? Que nem você falou, vamos pro banho, vamos isso. Porque, assim, uma coisa que eu sempre costumo falar para as alunas é o seguinte, tem um filme que é aquele Como Se Fosse a Primeira Vez. Não sei se você já assistiu aquele filme. Como Se Fosse a Primeira Não, Vez. não. É um filme muito legal. Não tem nada a ver com especificamente com Alzheimer, mas é um filme em que um cara se apaixona por uma guria que perdeu a memória, né, de curto prazo e não lembra mais. Então ela só ficou com aquele último dia que ela memorizou antes de ter o acidente. Então, que foi o dia do aniversário dela. Então, o dia do aniversário dela foi o último dia que ela memorizou antes de ter o acidente. E depois que ela teve esse acidente, ela perdeu totalmente a memória. Então, por isso que o nome do filme é Como Se Fosse a Primeira Vez. Com o paciente com Alzheimer acontece a mesma coisa. Então é como se ele vivesse aquela situação, aquela realidade todos os dias, como se fosse a primeira vez, né? Igualzinho como se fosse É a por isso primeira vez. que eles contam sempre, pode me ver 20, 10 vezes, vai contar sempre a mesma história. E nós temos como que ouvir como se fosse a primeira. Ah, só que, nossa, eu não sabia. Mesmo que já ouviu 1000 vezes. A gente tem que ir na deles. Como se fosse a primeira vez, né? Então você vai escutar aquela história 1000 vezes. Ele vai repetir coisas do passado, né? Então por isso que até comentou que para a família é difícil, porque ela questiona, mãe, porque a senhora volta no passado, mas é que é o que ficou, como se fosse a primeira vez, né? Ficou aquela memória. Não tem outra memória na mente dela, ficou só aquilo. Então, todo dia ela vai vivenciar aquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Adaptar a rotina àquela memória que ela ainda tem. Né? Então, tentar deixar as coisas mais próximas do que ela ainda lembra. Né? E não simplesmente o que a gente não pode fazer. Corrigir ela, falar, não, o senhor está louco, a gente não está em 1930, o senhor está louco, a gente está em 2023. Não, a gente precisa concordar até com eles. Não, vamos lá. Então... Momento, né? Outra coisa também, Marina, é que é importante o profissional evitar é chamar com nome diminutivo, colocar bebezinho, esse negócio. Não, ele é uma pessoa ali de idade, é uma pessoa, a gente tem que falar com respeito. Senhor João, Senhora Maria, estou aqui. Né? Eu acho muito assim, meio que estranho, esse negócio, ai, meu menininho, ai, não sei, o que você acha dessa posição do profissional? Aí essa parte eu já fico até meio, até nem sei o que eu vou falar, como fala e como dizer isso, porque assim, aí é outra coisa que é um desafio para nós profissionais, que é a questão do apego, né? Enfim, porque a gente se apega muito, demais com eles, né? E na fase inicial, enquanto eles ainda têm consciência de quem eles são e tudo mais, então assim, a gente acaba realmente não pode de jeito nenhum, né, falar com eles como criança. Mas o que eu tenho observado, né? Quando eles chegam na fase 3, eles não compreendem mais. Né? Então, se a gente fala isso como adulto, na fase 3, eles já não vão entender. Então, exceto, né, a fase 3, realmente as outras fases não faz sentido a gente falar com ele como crianças, né, como bebês e tal. Mas quando chega na fase 3, que é a fase que, inclusive, olha que interessante, já estão em posição fetal de novo, né? Quando chega nessa fase, aí como eles perdem realmente a noção e a capacidade de falar e tudo mais, né? Então, a gente vê que eles acabam realmente voltando a serem bebês, né? Nessa última situação, que é o terceiro estágio somente, infelizmente. Mas, até em relação a essa parte da criança, eu acho muito interessante você ter comentado nessa questão, por quê? Porque, que nem eu comentei, né, dessa parte da memória de curto prazo e longo prazo, e quando a gente fala de memória de longo prazo, sempre vem em tona situações da infância, que é a formação da personalidade, né? Então, o idoso ele sempre vai preservar memórias da infância, mas aí que está o nosso desafio, que nem você falou, a gente não deve falar com o idoso como criança, mesmo sabendo que ele está lembrando de coisas da infância, né? Entendi. Então, falar com ele como um adulto
mas com coisas lá do passado dele. Então, assim, por exemplo, na parte da físio, uma coisa que a gente tem utilizado bastante agora, que é uma novidade ainda na parte da geriatria, é a terapia com bonecas, né? Então, a terapia com bonecas é fazer com que o idoso, e isso é específico para Alzheimer, né? Então, tem relatos e pesquisas e tudo mais que traz muitos benefícios. Por quê? Porque como a memória do paciente com Alzheimer vai estar geralmente voltada à infância, e ele tem a perda de sentimento de certa forma de afetividade por causa do colapso de memória, então o boneco traz várias recordações, inclusive de afetividade. Bem interessante. Por isso que é muito interessante. Então a gente vê que a terapia de bonecos, né, com pacientes com Alzheimer, ela reduz a irritabilidade, reduz a agressividade, reduz essas questões, né? Porque ele sente uma afetividade com o boneco, né? E lembra, porque traz memórias da infância. Então ele passa o dia inteiro com o boneco. Então a gente é muito interessante. Então quem puder, né, quem estiver aí assistindo a gente, for cuidador e tal, ou físio também, trabalhe com paciente neurológico e puder utilizar a terapia de boneca, né, para fazer um teste aí, comentar com a gente na próxima live, né? Vai ser bem interessante. E o pessoal que tá aí, pessoal, alguém que tiver alguma dúvida, pode mandar aí. A Marina tá aí para responder dúvidas, né? Às vezes a gente tem dúvida ou acabou de se formar agora, ou mesmo que a gente esteja na área, como tudo se renova na saúde, né? Cada dia uma mudança, né, diferente. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, que a Marina está aí para responder a vocês. E desde já quero agradecer também a todos presentes, né, que estão prestigiando a gente aqui nessa live. A gente está esclarecendo um pouquinho sobre a questão do Alzheimer, não só do lado profissional, mas do lado do paciente também, né? Como a gente deve se tratar esse paciente, né, como a gente deve entendê-lo. E a Marina tá aí. Só segue a Marina lá. Qual é o teu arroba, Marina? É físio, _ Marina Carneiro. Isso aí. Você me segue também, viu? É arte _ cuidar 01. E Marina, você tem mais alguma coisa para falar sobre a questão do Alzheimer? Mais algum ponto, alguma coisa a pontuar? Então, na verdade, acho que é só a gente entender, né, que nós que, enfim, como eu falei, a gente que precisa se adaptar ao mundo deles. Inclusive, né, uma questão que eu tenho observado bastante, eu vi nesses dias em alguns estudos que é uma coisa recente. Um dos sintomas que o paciente com Alzheimer apresenta é a síndrome do entardecer. O que é síndrome do entardecer? Por causa do Alzheimer e dessa demência, né, mais avançada, então tem toda a parte dos neurohormônios, né? Então tem todos os neurohormônios que vão agir com mais aceleramento durante o entardecer. Que é mais ou menos, se a gente for ver na parte da neurologia, é mais ou menos como quem tem TDAH. Então, criança que tem hiperatividade ou consegue se concentrar melhor à noite, né? Por causa Interessante. Porque tem essa influência do aumento e diminuição de alguns neurohormônios. E com o paciente com Alzheimer é a mesma coisa.